Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gabriel Couto. Hoje vamos para mais um vídeo de dicas e análise dos jogos do dia 16 de junho de 2024. Domingo aí pra gente, um ótimo domingo a todos. Tá passando aí na tela, galera, o resultado da nossa sexta-feira. É sexta? Isso aí, sexta-feira, dia muito bom. Tropa, se você seguiu as nossas dicas, nossos palpites, a gente não errou nenhum palpite. Isso daí mesmo. Não erramos nenhum palpite. Ontem foi forra total. O bilhete bateu muito fácil, né? A gente tava na Alemanha e gols. Bateu muito fácil. Já pagou ali com 20 minutos de jogo. Tadieres também ganhou com facilidade. Então, graças a Deus, né? Bateu mais um bilhete. É o terceiro green seguido. Cravamos na quarta, na quinta e na sexta. E se Deus quiser, vamos gravar mais um agora. Então, espero que vocês tenham gostado, né, dos palpites de sexta. E agora vamos lá, no mesmo pique, para o palpites de hoje, domingo, dia 16. Vamos lá, lembrando que todos os resultados estão na descrição do vídeo do dia, beleza? Então você vai lá no vídeo de sexta, vai estar lá o resultado dos jogos, e se deu green red, tanto se der green como se der red, sempre transparência com vocês, beleza? Nosso primeiro jogo aqui, já pelo um jogão da Eurocopa, jogo entre Polônia e Holanda, odd 5,75 para a Polônia, odd 1,57 para a Holanda. Lembrando que eu vou tentar ser o mais breve possível, porque hoje a grade está muito boa, então tem muitos jogos. Para o vídeo não ficar muito longo, já vou fazer um vídeo ali mais dinâmico. O grupo deles está um grupo meio complicadinho, né? Além dos dois, tem a França, que é a grande favorita a passar de fase, e também a Áustria, que é um time chato. Tropa, as duas equipes vêm numa boa sequência, ó. Nos confrontos diretos, a Holanda leva certa vantagem, ganhou 4 jogos e empatou um, então leva grande vantagem a Holanda contra a Polônia. Só que a Polônia vem de bons jogos, ó. 2-1, 3-1, venceu de 5-4, 5-1, 2-1, 2-0, 1-1. Vem de vários jogos sem perder. Só que a Holanda também vem bem, ó. Vem de 2-4-0 seguidos, aí perdeu para a Alemanha, ganhou aí 3 vezes, 4 vezes, né? Então são duas equipes que vêm numa ótima sequência. Mas é diferente, né, tropa? A Holanda tem um time muito melhor do que o da Polônia. Se eu perguntar o nome de 3 jogadores da seleção da Polônia, vocês não vão conseguir me falar, porque a diferença das duas seleções é muito grande. Na minha opinião, a Holanda, nessa estreia, é uma das favoritas a passar de fase. O que eu mais gosto para essa partida é do mais de 1,5 gol, certo? Pagando ali 1,35. Acredito que seja muito difícil a gente não ver pelo menos 2 golzinhos nessa partida. Também outra boa entrada, também para um bilhete, é Holanda empate anula. A Holanda tem um time muito melhor. Dos últimos 5 confrontos diretos, são 4 vitórias para a Holanda e um empate. E também, para um bilhete simples, eu estou aqui dentro na vitória da Holanda a 1,57. Então, expectativa que a gente já comece o dia com um baita jogo, jogo de gols e um bom jogo da Holanda. Nosso próximo jogo também pela Eurocopa, jogo entre Eslovênia e Dinamarca. Odd 5,25 para a Eslovênia, odd 1,73 para a Dinamarca. Tropa, as duas equipes caíram num grupo que, na minha visão, não é um grupo tão difícil assim, né? Só tem a Inglaterra como grande favorita, mas, na minha opinião, tanto Sérvia, Eslovênia e Dinamarca têm grandes chances de passarem, né? Ainda mais que até o terceiro colocado, né? O terceiro colocado desse grupo tiver entre os 4 melhores de todos os grupos, também passa de fase. As únicas 2 vezes que eles se enfrentaram, uma vitória da Dinamarca e o um empate. Detalhe que 1,5 gol saiu nas 2 partidas. A Eslovênia vem de bons jogos, ó. Se a gente for ver, a maioria é verdinho ali, né? Ou seja, só perdeu um jogo, que foi justamente contra a Dinamarca, né? Mas na minha visão, um jogo muito difícil. Ainda mais que é jogo de estreia. E a Dinamarca também vem bem, ó. Você vê que a maioria é verdinho ali, né? Ou empata ou ganha. Dos últimos jogos, só perdeu um jogo a equipe da Dinamarca. Tropa, é um jogo que eu entendo essa odd a favor da Dinamarca como favorita. Na minha opinião, é favorita, mas eu não vou apostar na Dinamarca porque eu não conheço muito a equipe da Eslovênia. Não sei se é uma equipe tão ruim como é que eles estão dizendo, ou se é uma equipe que pode surpreender. Na minha opinião, o mais safe é o mais de 1,5 gols com odd de 1,42. Na minha visão, né, a Eurocopa começou muito boa para gols, né? Ontem no jogo da Alemanha teve muito gol. Hoje eu tô gravando enquanto tá jogando Hungria e Suíça, já tá 2-1 para a Suíça.
Ou seja, jogos de muitos gols. E se continuar assim, tem tudo para esse jogo também sair pelo menos 2 gols. Então, expectativa de gols para esse confronto. Agora, para fechar o assunto de Eurocopa, Sérvia e Inglaterra, um grande jogo, odd 6,50 para a Sérvia, odd 1,48 para a Inglaterra. Tropa, a Inglaterra, claro que é amplamente favorita a ganhar esse jogo e também a passar de fase. A discrepância dela é muito diferente para os outros times, só que a Inglaterra não vive um dos seus melhores momentos. As duas equipes nunca se enfrentaram, mas a Inglaterra não vive um dos seus melhores momentos. Ó. Perdeu para a Islândia, aí ganhou da Bósnia, empatou com a Bélgica, perdeu para o Brasil, empatou com a Macedônia, ou seja, dos últimos 1, 2, 3, 4, 5 jogos, a Inglaterra só ganhou um jogo. Então não vive um bom momento. A diferença é o quê? É que o time da Sérvia também não é uma equipe tão boa, não é uma equipe que vem com uma boa sequência de vitórias. Na minha opinião, mesmo que a Inglaterra não vem bem, a grande favorita a ganhar, até mesmo com certa facilidade, é a Inglaterra. Acho muito difícil que a Sérvia possa surpreender. Então, minha dica principal para essa partida é a vitória da Inglaterra com a de 1,48. Eu tenho quase certeza que essa odd vai cair até perto do horário do jogo. Então, quanto mais antes você fizer essa entrada, melhor valor tem, né? Porque essa odd provavelmente vai cair. Mas eu também gosto do mais de 1,5 gols com odd de 1,30. Na minha opinião, tem tudo para esse jogo ter muitos gols e também, né, para a Inglaterra sair com a vitória. Caso você tá com medo ali de entrar na vitória da Inglaterra, tem como você entrar no empate anula a Inglaterra com odd de 1,14. Só que aí a odd é muito baixa, né? Aí vai de cada um. Mas eu gosto dessa vitória da Inglaterra sim. Expectativa de um bom jogo da Inglaterra. Agora vamos aqui para o nosso querido Brasileirão, às 4 da tarde, Atlético Paranaense e Flamengo. Tropa, eu mudei de aplicativo porque no Radar Esportivo também, pelo menos por enquanto, não tem esse jogo. Tropa, são duas equipes que começaram muito bem. O Flamengo é o primeiro colocado, é o líder do campeonato com 17 pontos. O Atlético Paranaense é o quarto colocado com 16. Eu vejo um jogo muito equilibrado entre eles. Na minha opinião, né, tem tudo aqui para ser um bom jogo de se assistir. Se a gente for pegar aqui, né, o Flamengo venceu 6, aí o Atlético Paranaense sofreu gol em 4, tá ligado? Então, eu gosto de algumas coisas para essa partida. Eu gosto principalmente de o under 3,5 gols com odd de 1,27. E eu vou explicar. Os últimos 4 vezes que eles se enfrentaram na casa do Atlético, não bateu essa margem, bateu, né, esse menos de 3,5 gols. Geralmente, quando as duas equipes se enfrentam, são jogos muito, tá ligado? De cartões, muito truncados, de bastante escanteio, mais de poucos gols. Então, eu gosto desse menos de 3,5 gols. É um jogo muito equilibrado. Se você for ver as odds, né? É que eu não tô com as odds aqui, mas são odds muito equilibradas para essa partida. Então, na minha opinião, tem tudo para ser um jogo puxado, pegado, truncado, um jogo de under 3,5 gols. Então, expectativa de poucos gols para essa partida. Nosso próximo jogo aqui pelo um grande clássico paulista, jogo entre Corinthians e São Paulo, odd 3 para o Corinthians, odd 2,50 para o São Paulo. O Corinthians não perdeu em 8 de 10, um gol e meio na partida em 8, só que o under 3,5 também em 8. Já o São Paulo não perdeu nos últimos 10, ou seja, o São Paulo vem muito bem, vem de 10 jogos sem perder. E não sofreu gol nos últimos 5, vem numa baita sequência, 5 jogos seguidos sem sofrer gols. Já o São Paulo também, né? O under 3,5 bateu nos últimos 6 e o 2,5 bateu nos últimos 5. São Paulo vem de 3 vitórias e 2 empates. E o Corinthians vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. Tropa, são dois times que estão em situações bem diferentes na tabela, né? O São Paulo é o quinto colocado, tá fazendo uma boa campanha com 14 pontos. Já o Corinthians tá aqui para baixo, tá lutando aqui contra o rebaixamento, tem apenas 6 pontos. Olha que não tem jogo atrasado, tá ligado? O Corinthians tá com certa dificuldade em ganhar suas partidas. Os últimos confrontos entre eles foi um 2x1 pro São Paulo, 2x1 São Paulo, 2x0 São Paulo, 2x1 Corinthians, 1x1. Ou seja, nos últimos jogos, os últimos 3 jogos que eles se enfrentaram, o São Paulo ganhou os 3. Então o São Paulo tem vantagem. Jogando em casa, o Corinthians vem aí de 1, 2, 3, 4 vitórias, um empate, uma derrota. Não vem tão mal. E o São Paulo jogando fora vem de 3 vitórias e um empate. Tropa, confesso que se eu fosse indicar um favorito para esse jogo, seria o São Paulo.
não perdeu os últimos 10 jogos, mas é um clássico. Como eu sempre falo, clássico tudo pode acontecer. Então a minha dica principal para essa partida é o menos de 3.5 gols com odd de 1,18. Vejo um jogo muito equilibrado, muito truncado. Clássico geralmente é assim, ainda mais entre Corinthians e São Paulo. Se fosse na casa do São Paulo, eu ia com certeza indicar um empate anula ao São Paulo. Mas como é na casa do Corinthians, a minha melhor entrada, na minha opinião, para essa partida é o under 3.5 gols. Então a expectativa de jogo pegado e de poucos gols. Nosso próximo jogo também é às 4 da tarde, jogo entre Vitória e Internacional. Odd 3,30 para o Vitória, odd 2,38 para o Inter. O Vitória vive uma sequência ruim, né? Não venceu nos últimos 10 jogos e sofreu 1 mais gols em 9 de 10. O under também é o destaque, 3,5 gols na partida, o under, né? Nos últimos 5. Já o Inter vem numa fase melhor, né? Não sofreu gol nos últimos 4, consequentemente também não perdeu os últimos 4. O menos de 2,5 gols na partida nos últimos 4 e todos os últimos 10 jogos do Inter não bateu o mais de 3,5, ou seja, o under 3,5 sempre bateu. O Vitória vem de 2 empates, 3 derrotas e o Inter vem de 1 empate, 3 vitórias e 1 derrota. A classificação, né? São duas equipes que não vivem tão bem, né? O Inter passou por momentos, né, de turbulência e tudo mais, mas se a gente for contar com jogos a menos, o Inter não tá tão mal. É o 10º colocado com 11 pontos, mas tem 2 jogos a menos. Se ganhar, sobe bastante na tabela. Já o Vitória, né, não tem como defender, né? Não tem jogo atrasado e nada. E tem apenas 3 pontos. Não venceu nenhum jogo, sofreu 14 gols. A equipe que mais sofreu gol junto com o Cuiabá, né? Na verdade, o Cuiabá sofreu um gol a mais. Tropa, sofre muitos gols, né? A equipe do Vitória. É uma equipe que tá fazendo um campeonato muito ruim. Se a gente for ver o Vitória em casa, é uma sequência horrível, né? São 1, 2, 3, 4 derrotas e um empate do Vitória jogando em casa, né? De Vitória só o nome, né? Porque Vitória mesmo não tá conseguindo. Já o Inter não é tão mal fora de casa, na verdade até uma boa equipe. Vem de 1, 2, 3 vitórias, aí perdeu ali pro Paranaense e ganhou ali do Palmeiras, uma grande vitória. Vem de 4 vitórias e uma derrota jogando fora. Tropa, pela fase que vive o Vitória, pelo Inter jogando fora, que não é uma equipe tão ruim, acho que dá para dizer que o Inter é favorito. Então o que eu gosto para essa partida? Do Internacional dupla chance. Como o Inter, a Vitória tá pagando muito bem, a dupla chance tem valor. Odd de 1,34, essa dupla chance ao Inter. O Inter não perdeu os últimos 4 jogos, o Vitória não ganhou nenhum jogo no Brasileirão. Eu acredito que não vai ganhar do Inter, que vem numa boa sequência jogando fora de casa. Eu também gosto do under 3,5 gols. Se a gente for ver aqui, ó, o menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10 jogos do Inter e nos últimos 5 jogos do Vitória. Então são duas equipes que o under geralmente está batendo. Então, expectativa de um bom jogo do Inter e que eles saiam aqui com pelo menos um empate e também de poucos gols. Nosso próximo jogo, às 6h30 da noite, também pelo Campeonato Brasileiro, Cuiabá e Fortaleza. Odds bem equilibradas, né? Odd 3 para o Cuiabá, odd 2,63 para o Fortaleza. Destaque do under, né? O under 3,5 gols na partida em 8 de 10 do Cuiabá. E do Fortaleza, o under 3,5 na partida nos últimos 5 e o under 2,5 na partida nos últimos 4. São duas equipes que vêm de momentos, né, turbulentos. 2 derrotas, 2 vitórias e um empate para o Cuiabá. E o Fortaleza vem de 2 derrotas seguidas e ali 3 vitórias. São duas equipes que não estão bem na tabela. O Fortaleza é o 11º com 10 pontos. Tem um jogo atrasado, então talvez, caso ganhe esse jogo atrasado, suba ali bem na tabela. E o Cuiabá vem mal, né? Na verdade, o Cuiabá era o lanterna, só que aí ganhou o jogo ali do Criciúma e aí subiu, né? Colocou ali o Vitória na lanterna. Só que, mano, é uma equipe que tá tomando gol, né? Tem a pior defesa, né? Toma gol de todo mundo. As últimas vezes que eles se enfrentaram, né? Uma vitória do Cuiabá, né? 2 vitórias seguidas do Cuiabá, vitória do Fortaleza, vitória do Cuiabá, ou seja, o Cuiabá é uma equipe que dá trabalho quando joga, né? Contra o Fortaleza. Os últimos jogos do Cuiabá em casa, ó, a maioria poucos gols e o Cuiabá não vem numa boa sequência, né? O Cuiabá vem de 1, 2, 3, 4, 5 jogos sem ganhar jogando em casa. Jogando fora, o Fortaleza também não vem num bom momento. Fortaleza só ganhou um jogo
dos últimos 6 jogos que jogou fora de casa. Tropa, dando um panorama aqui rápido, são duas equipes que o Cuiabá é muito ruim jogando em casa, não consegue o resultado, nem em casa nem fora. Já o Fortaleza é uma equipe que consegue o resultado em casa, só que fora tem dificuldade, né? Foi campeão recentemente da Copa do Nordeste, é uma equipe boa, mas fora de casa tem dificuldade. Então, o que eu gosto para essa partida? Do under 3.5 gols com odd de 1,18. São duas equipes que não costumam sair gols, ó. O under é destaque das duas equipes. Não vejo um jogo de goleadas, né? O jogo de, sei lá, nossa, a equipe marcando gol a todo momento. Na minha opinião, tem tudo para ser um jogo equilibrado aqui. Então, expectativa de poucos gols para essa partida. Nosso próximo jogo, também às 6h30 da noite, entre Criciúma e Bahia. Odd 3,10 para o Criciúma, odd 2,38 para o Bahia. Destaque do Criciúma: perdeu os últimos 5 jogos, ou seja, vem numa sequência ruim, né? O Criciúma. O mais de 1,5 bateu nos últimos 4, só que detalhe também, o 2,5 também bateu nos últimos 3 jogos. Já o Bahia marcou mais gols em 9 e não perdeu em 9. Então, você vê que são equipes de dois opostos, né? O Bahia muito bem e o Criciúma muito mal. O Criciúma, né, como a gente viu ali, vem de 5 derrotas consecutivas. O Bahia vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Criciúma, o Bahia, né, que é o vice-líder. Eu acho que tipo, todo mundo esperava que o Bahia ia dar trabalho, mas não tanto trabalho assim, né? Junto com o Flamengo ali com 17 pontos, são os dois líderes do Brasileirão, só fica atrás do caso do saldo de gols. E o Criciúma é uma equipe que tá lá embaixo. É o primeiro time da zona do rebaixamento, fez apenas 5 pontos. Ou seja, são dois opostos jogando, né? O Bahia, jogando fora, é uma equipe que não é tão ruim assim, né? Na verdade é boa até. 2 empates e 2 vitórias. E o Criciúma jogando em casa, vem aí de 5 jogos sem ganhar. Tropa, pra mim não tem outra. Criciúma lá embaixo, Bahia fazendo uma boa campanha. Essa odd aí pro Bahia me pega muito. Então, na minha opinião, a melhor entrada para essa partida é a dupla chance ao Bahia, com odd de 1,38. Tá pagando muito bem essa dupla chance. Bahia é o vice-líder, Criciúma tá lá embaixo. Criciúma não ganhou seus últimos 5 jogos em casa e no total também não ganhou seus últimos 5 jogos. O Bahia vem de 4 jogos sem perder fora. Então, na minha opinião, tem tudo por Bahia fazer um grande jogo e sair daqui com uma possível vitória. Então, expectativa de um baita jogo do Bahia e que eles não percam essa partida. Nosso próximo jogo, um jogão aqui, jogo entre Grêmio e Botafogo. Odd 3,20 pro Grêmio, odd 2,30 pro Botafogo. Jogo às 6h30 da noite. Destaques do Grêmio: under 3,5 gols na partida nos últimos 4 e menos de 3.000 gols na partida em 9 de 10. Já o Botafogo vem numa boa sequência. Não perdeu os últimos 7, marcou 1 mais gols em 9. O under é destaque também na partida nos últimos 10. O Grêmio no total, né, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. O Botafogo vem muito bem, 4 vitórias e um empate. O Botafogo tá a mesma coisa do ano passado, né, começando muito bem. Aí agora a gente vai ver, né, se o Botafogo, pelo menos esse ano, o gás não vai acabar, né. O Botafogo vem muito bem. Está na terceira colocação com 16 pontos. Caso ganhe, né, pode ser até líder. Já o Grêmio não vem tão bem, claro, tem 2 jogos a menos, está passando momentos conturbados, mas mesmo assim não vem tão bem, né? Tem apenas 6 pontos em 6 jogos. 6 pontos em 6 jogos é muito pouco. Os últimos jogos entre eles me pegam muito para a questão de gols, ó. São jogos sempre de muitos gols. As últimas 5 vezes que eles se enfrentaram, na verdade, das últimas 10, na verdade, ó, 1,5 bateu aqui, bateu 3, 4, 5 vezes. Das últimas 7 vezes que eles se enfrentaram, em 6, 1,5 bateu. Tropa, eu sei que os destaques das duas equipes são para under, mas na minha opinião, tem tudo para esse jogo ser um jogo de over. Por quê? Porque o Grêmio precisa da vitória, tá mal na tabela. O Botafogo, nesse começo de temporada, tá começando muito bem, mesma coisa do ano passado. Na minha visão, tem tudo para ser um jogo de gols, tanto pro Grêmio fazer gols como tomar. O Grêmio, desde quando voltou a jogar, tá tomando gol de todo mundo, mas também tá fazendo gol de todo mundo, jogos muito movimentados. Na minha opinião, tudo para ser um jogo de bom para se assistir e um jogo também de vários gols. Então, minha dica é o mais de 1,5 gols com odd de 1,40, para sair pelo menos 2 golzinhos na partida. Expectativa de um bom jogo nessa partida. E pra gente fechar, ufa, né? Quanto jogo hoje, né, que a gente analisou. Às 6h30 da noite também, jogo entre Vasco e Cruzeiro. Odd 2,45 pro Vasco,
odd 2,90 por Cruzeiro. O Vasco, o mais de 1,5 gols na partida, bateu nos últimos 4 e sofreu 1 ou mais gols em 9. Já o Cruzeiro não perdeu em 8, ou seja, o Cruzeiro vem numa boa sequência. De 10, só perdeu uma partida. O Vasco vem de 3 derrotas e 2 vitórias. E o Cruzeiro vem de 4 vitórias e uma derrota. Classificação. O Cruzeiro está melhor classificado, está numa boa colocação. É o 7º colocado com 13 pontos, tem um jogo a menos, mas está fazendo uma boa campanha. Já o Vasco, né, mesmo coisa de sempre, né, sempre lutando contra o rebaixamento. O Vasco, né, veio um técnico novo, né, que no caso foi ali aquele que da boina, né, e já começou muito mal, né, perdeu o Flamengo, perdeu o Palmeiras, também que jogos difíceis. Agora vai enfrentar um adversário tecnicamente mais fraco e vai jogar em casa. As últimas vezes que eles se enfrentaram, empate, vitória do Cruzeiro, ou seja, dos últimos 5, o Cruzeiro só perdeu um jogo pro Vasco. E gols, a maioria dos jogos também bate gols. Tropa, o que eu gosto para essa partida? Confesso que é um jogo muito equilibrado, confesso, mas o Cruzeiro vem numa sequência melhor. Só que entrar no Cruzeiro fora de casa contra o Vasco é complicado também. Então o que eu gosto para essa partida? Do mais de 1,5 gols com odd de 44. Eu confesso que eu até pensei em indicar o under aqui para vocês, mas não tem como, né? O Vasco sofre gol de todo mundo, tem uma defesa muito ruim, né? Toma muito finalizações, então tem tudo para ser um jogo de muitos gols. Jogo entre o Cruzeiro pode fazer gol e o Vasco também, né? Pode fazer gol também. E para os mais ousados, para entrada simples, eu gosto da dupla chance ao Cruzeiro com odd de 1,60. Na minha opinião, contra o Vasco, né? Quem sabe que a derrota deles é renda fixa. Uma dupla chance ao Cruzeiro a 1,60 é vapo nessa dupla chance, também vejo com muito valor. Então, expectativa de gols para essa partida e de que o Cruzeiro eventualmente. Então é isso, galera. Fechamos os nossos jogos de domingo, dia 16 de junho de 2024. Domingo aí para nós, né? Ótimo domingo para todos. Tá passando aí na tela o nosso bilhete do domingo. Vamos torcer para bater. A gente tá numa boa sequência, né? De 3 bilhetes consecutivos. Quarta, quinta e sexta a gente cravou. Vamos torcer para o que de hoje que tá rolando sábado também bata. E esse também que tá passando na tela bata também. A grade amanhã de domingo tá muito boa, né? Vários jogos do Brasileirão, bons jogos da Eurocopa. Então que a gente possa colocar muita grana no nosso bolso nesse final de semana. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é um inscrito. Tem vídeo aqui todo dia para vocês. A hora não é certa, mas pode ter certeza que todo dia eu vou estar gravando aqui vídeo para vocês. Obrigado para quem veio até aqui. Falou, valeu, fui, tamo junto e até o próximo vídeo.